Boa noite a todos. Começo parabenizando o nobre promotor pelo discurso, mas advirto os senhores que a promotoria está equivocada em sua tese. O caso, por eles citados, não corresponde às circunstâncias que tem o caso dos exploradores de caverna. A história contada por eles não é a mesma que ocorreu e que consta dos autos. Eles, com esta tese, tentaram iludibriar os senhores, mas eu afirmo que estes réus são inocentes. E eu acredito que, ao final deste debate, os senhores concordarão com a defesa e inocentarão os mesmos. Vamos, então, aos fatos, como constam dos autos. Era um grupo de 5 exploradores de cavernas, todos membros de uma mesma organização, amigos, profissionais, trabalhavam juntos. Eles saíram para uma exploração, entraram na caverna e consta dos autos que, quando já estavam bem distantes da entrada, ou seja, já haviam caminhado bastante, pressupomos que tinham gasto muita energia já. Eles então ouviram o barulho do desmoronamento de terra e blocos de pedras. Voltaram então para a entrada da caverna e por ali permaneceram. Eles tinham a possibilidade de observar que o resgate seria difícil, porque viam a quantidade de pedras. Mas naquele momento eles ainda não tinham esperança de que isso ocorresse. Quando as famílias dos exploradores perceberam que eles não regressaram às suas casas, avisaram imediatamente as autoridades e elas enviaram uma equipe de resgate ao local. Consta dos autos que foi prontamente, porém há também a informação de que a área era remota e isolada. Então, talvez esse resgate não tenha sido tão prontamente assim realizado. A partir daí, muitas pessoas foram mobilizadas com o intuito de salvar aqueles homens. A sociedade sensibilizou-se de tal forma com o caso que chegou a doar dinheiro, porque só a região não tinha dinheiro suficiente para que os esforços fossem feitos. Vários homens foram chamados, além dos que já trabalhavam, máquinas eram necessárias e a cada vez ficava mais difícil o resgate, porque ocorriam outros desmoronamentos. E em um deles, 10 homens, 10 bravos trabalhadores que lutavam ali para salvar aquelas 5 vidas, inclusive destes homens que estão aqui sendo julgados nesta noite. Eles morreram, perderam suas vidas tentando salvá-lo, 10 homens. Em meio a tudo isso, foi sabido que os exploradores tinham levado consigo, e isso consta nos autos, fique frisado, escassas provisões, e também não havia substância animal ou vegetal na caverna que lhes permitissem subsistir. Temeu-se então que eles morressem por inanição, como o nobre colega comentou, pela falta de alimentos. E não consta dos autos a informação que seria muito relevante para a nossa discussão se eles tinham água na caverna. Mas, como este detalhe não consta dos autos, nós não iremos discutir essa questão. Fica aí a primeira dúvida. Somente no 20º dia, após o desmoronamento, houve o primeiro contato dos exploradores com a equipe de buscas. 20 dias já haviam se passado. E a primeira pergunta que eles fizeram foi: quanto tempo mais levaria até que eles finalmente fossem resgatados? Isso, caros jurados, já é um indício do desespero que assolava aqueles homens. A equipe de engenheiros que estava responsável ali pelo contato respondeu que levariam pelo menos 10 dias. Vejam bem, eles usaram a expressão pelo menos. O nobre colega comentou que apenas 10 dias mais
fome, provavelmente com frio. Vejo que vocês, senhores, nessa noite estão agasalhados. Faz frio lá fora. Imaginem uma gélida caverna. E aquilo não era passageiro. A segunda pergunta que eles fizeram foi se havia algum médico no acampamento, porque certamente já estavam terrivelmente debilitados. Foram então postos em comunicação com a comissão dos médicos e contaram as condições que estavam. Explicaram inclusive que dispunham de rações e nenhum alimento. Perguntaram então qual seria a possibilidade deles sobreviverem por mais 10 dias, pelo menos. O tempo para eles, senhores, já não era como para nós. Já havia tomado uma dimensão totalmente diferente da que nós temos em situações normais. Para eles não havia mais dia nem noite, não havia nada que marcasse o tempo, como um café da manhã, um almoço, um jantar. Não havia nenhuma possibilidade de passar o tempo mais rápido. Para eles, o tempo eram horas intermináveis. Eles só conseguiam sentir os efeitos do tempo. Depois disso, e vale frisar, o cara promotor citou o caso dos Andes, mas nos Andes eles estavam vendo o tempo. Eles viam que era dia, eles viam quando era noite, eles tinham a ação da luz no corpo que produz vitaminas, todos nós sabemos da importância disso. Na caverna não. Na caverna eles estavam ali, fechados, sem possibilidade nenhuma de contato com a luz, com o calor, ou com qualquer coisa que os fizesse distinguir o tempo. Depois disso, os exploradores fizeram um outro contato e pediram então para falar novamente com os médicos. Roger Wetmore foi quem falou, em nome próprio e em nome do grupo, indagando se eles seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias, caso se alimentassem da carne de algum dentre eles. E o presidente da comissão afirmou que sim. Wetmore então perguntou se seria aconselhável que tirassem na sorte qual deles seria sacrificado para salvar a vida dos demais. Nenhum dos médicos respondeu a questão. Senhores, com essa negativa, Wetmore questionou então se havia algum juiz ou outra autoridade governamental que estivesse disposta a responder a sua pergunta. E ninguém quis assumir essa responsabilidade, nem sequer ser conselheiro na questão. Mesmo com as negativas, Wetmore insistiu e ainda perguntou se havia algum sacerdote no local. E vejam, também ninguém respondeu, nenhum sacerdote apresentou-se. Eles estavam esperando não só uma resposta prática, mas sim uma direção. Como eles deveriam agir? Eles estavam ali isolados, eles não sabiam mais que rumo tomar, desesperados, completamente abalados psicologicamente. Porque para nós, alguns dias podem não ser muito, podem não nos afetar, mas naquelas circunstâncias, eles já estavam tremendamente abalados. Todos que foram questionados negaram-se a responder. Os representantes da sociedade silenciaram. Imagine como aqueles homens se sentiam. Abandonados à própria sorte. Porque por mais que os esforços estivessem sendo feitos do lado de fora, eles não tinham essa informação. O nobre colega da promotoria, inclusive, afirmou em sua tese de que eles não sabiam o que se passava lá fora, nem o andamento das buscas. Eles estavam completamente abandonados à própria sorte. Só no 32º dia, após a entrada dos exploradores na caverna, é que os homens aqui em questão foram resgatados. Vale lembrar que eles estavam em péssimas condições físicas e emocionais, abalados psicologicamente, desnutridos e tanto que foram imediatamente submetidos a tratamentos. Saíram da caverna diretamente para o hospital. Acontece que no momento do resgate foi conhecido o fato de que Wetmore havia sido morto e servido de alimento aos seus companheiros.
os exploradores explicam que o Wetmore foi o primeiro a propor que buscassem se alimentar da carne de um deles e que eles estavam completamente desesperados. O Wetmore também propôs o sorteio e o uso dos dados. O Wetmore foi morto, mas isso, senhores jurados, não faz dos réus culpados, porque o que ocorreu foi devido às circunstâncias que o cercavam. Os exploradores já estavam em completo estado de necessidade. E não cabe aqui a tese de que houve premeditação. Eles discutiram um assunto, mas não significa que premeditaram. O colega disse que em situações normais uma pessoa aguentaria mais tempo, em situações normais, não naquela situação, não naquele momento. Eu tenho certeza que amigos que eram aguardaram até o último momento para tomarem essa decisão. Pensem, senhores jurados, que em condições normais suportamos bem menos tempo sem comer. Nós estamos aqui há pouco mais de 30 minutos e acredito eu que os senhores já pensam no jantar que terão ao saírem daqui ou num lanche. Para eles, não havia o vislumbre de quando isso aconteceria. Eles estavam completamente famintos, desesperados. Não se alimentaram simplesmente porque estavam com fome, mas porque era uma questão de sobrevivência. Vale lembrar o que foi dito no início, que eles estavam longe da entrada da caverna, então também já tinham feito esforços físicos, tinham gasto energia, a fome aumenta, eram 5 homens, precisavam de alimento. Não sendo bastante, tudo o que os 4 réus passaram nos intermináveis 32 dias dentro daquela caverna, eles ainda terão que conviver com o trauma deixado por essa terrível experiência pelo resto de suas vidas. Ainda que houvesse algum crime, e eu ressalto, não houve, esta seria a maior e mais dolorosa de todas as punições, conviver com o trauma. E ainda assim, senhores, se restar alguma dúvida de que estes homens são inocentes, eu peço, como os senhores juraram no início, que consultem vossas consciências e que votem inocentando esses réus, mesmo porque a lei é clara. Se houver apenas uma dúvida, e aqui nós já levantamos algumas dúvidas que regem esse caso, vocês devem decidir a favor dos réus, pela inocência dos mesmos. Isso consta na lei e é o que eu quero convidá-los a fazer, consultar as vossas consciências e se houver dúvidas, senhores, e há, porque nem tudo foi esclarecido. Para nós, a inocência destes homens é totalmente provável, mas se os senhores tiverem dúvida, lembre-se, decidam a favor dos réus.